nós estamos fazendo um rápido estudo desse documento, dessa exortação apostólica chamada Verbum Domini, que em latim quer dizer a palavra do Senhor. Domini, o Senhor. Verbum, o verbo, a palavra do Senhor. Então, houve a questão de 2 anos e pouco atrás, no Vaticano, um sínodo dos bispos sobre a palavra de Deus. O que é um sínodo? É bom a gente entender também. A cada 4 anos, acontece um sínodo regular na igreja. Há também uns sínodos extraordinários. Mas a cada 4 anos, há um sínodo ordinário. Quer dizer, o Papa, a cada 4 anos, escolhe um tema e ele convida mais ou menos 10% dos bispos do mundo. O mundo hoje tem mais ou menos 4.000 bispos católicos. O Papa chama aí uns 300, 400 bispos, um pouco de cada país, para com ele debater um tema. Não é? Quando acaba, os bispos entregam para o Papa um resumo de tudo que foi concluído. E o Papa pega aquilo e aí ele escreve o que se chama uma exortação apostólica. Ok? Então, a última foi essa, a palavra de Deus. É isso que nós estamos estudando. Vejam, gente, é um documento riquíssimo, porque o Papa ouve ali bispos do mundo inteiro. Então, lendo o texto do documento, toda hora o Papa fala assim: os padres sinodais destacaram isso. Quem são os padres sinodais? São os bispos que participaram do sínodo. Entenderam? É muito interessante. Então, o documento tem 3 partes. A primeira parte é sobre a palavra de Deus em si mesma, como revelação de Deus. Deus que se revela. Gente, se Deus não tivesse se revelado, jamais nós poderíamos saber que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que a gente sabe que Deus é uma trindade? 3 pessoas. Porque Jesus veio e disse: existe o Pai, né? Eu faço o que o Pai manda. Eu sou o Filho, eu sou Deus, e vou mandar para vocês o Espírito Santo. Então Jesus revelou a Santíssima Trindade. No dia do batismo dele, o Filho era batizado, o Espírito desceu em forma de pomba, e o Pai falou: este é o meu Filho bem-amado. Vocês estão vendo? Então, os primeiros teólogos da igreja, especialmente os chamados padres da Capadócia, São Basílio Magno, São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, entenderam. São 3 pessoas divinas, mas que formam um só Deus. Então, a revelação, a Bíblia, ela revela extraordinariamente quem nós somos, quem é Deus. Entende? Então, a Bíblia em si. Depois, a segunda parte, a Bíblia na igreja, e a terceira parte, a Bíblia não, a palavra de Deus, né, que é mais do que a Bíblia, a palavra de Deus no mundo. Roberto Moreira, ele gostaria de saber se a igreja desaconselha a leitura dos livros apócrifos. Não, a igreja não desaconselha, a igreja recomenda o seguinte: cuidado. Por quê? Porque os livros apócrifos, e são muitos, são muitos livros apócrifos. Por exemplo, evangelhos eram 10, 6 eram apócrifos. Atos tinha 7, só ficou 1, o de Lucas, o resto todo apócrifos. Né? Então, por que a igreja não colocou esses livros na Bíblia? Por 2 razões: ou eles tinham heresias, ou seja, erro de doutrina, ou eles tinham fantasias, que fora da realidade. A igreja não gosta de fantasia e nem de heresia. A igreja gosta da verdade. Então, os apócrifos podem ser lidos, porque eles têm algum valor. Eles foram escritos lá atrás, então eles têm um pouco da história, da época, mas é preciso ler com muito cuidado, para que você saiba o que é erro e o que é verdade quando você lê o apócrifo. Entende? Então, quem não tem uma boa formação católica, é melhor não ler os apócrifos, porque você pode se confundir. Mas quem tem uma boa formação, conhece bem o catecismo e tal, aí pode ler, evidentemente, com devido cuidado. Eu tenho aqui também uma pergunta, que é da Irani, que eu vou responder também rapidamente, antes de começar a conversa sobre a Verbum Domini. Ela pergunta aqui,
A presença de fenômenos com clara influência do homem, tais como vacinas supostamente abortivas, desnecessárias, né? Pulverização de centros urbanos por aviões com substâncias desconhecidas, etc., pede alguma orientação sobre isso. Bem, eu penso que nós precisamos sempre recorrer aos profissionais capacitados nessa questão. Questão, por exemplo, de vacina. Eu, como tenho uma filha médica que é endocrinologista, eu pergunto logo para ela, devo tomar ou não devo tomar? Olha, pai, tudo que eu sei, recomendo que se tome. Ah, mas esse negócio aí que tem vacina e tal, que faz mal para a gente, pode deixar a pessoa esterilizada. Pelo que eu sei, nos meus contatos médicos, não tem nada que não recomende. Então, não é uma atividade da igreja. A igreja não opina sobre essas coisas, porque a igreja não põe a mão naquilo que não é doutrina religiosa. Se é medicina, a igreja vai consultar os médicos. Então, é o que a gente precisa fazer. Tem que consultar um bom médico naquilo que a gente tem dúvida sobre qualquer tipo de problema de saúde. Entendeu? Muito menos eu teria condição aqui de dar uma orientação. Bom, vamos lá, Ricardo. A terceira parte, então, a igreja no mundo, ou a palavra de Deus no mundo, tá certo? A exortação apostólica. Então, apareceu aí no seu televisor e a gente vai começar a comentar. Pode ir rodando aí o slide. Então, o primeiro item é esse, a missão da igreja, anunciar a palavra de Deus ao mundo. Bom, Jesus foi claro, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. Ó, pregar o evangelho é pregar a palavra de Deus. Então, aí o Papa já abre com essa reflexão. A palavra que sai do Pai e volta para o Pai. Nesse item 90, então agora nós vamos estudar o documento a partir do parágrafo 90 em diante. O Papa lembra aqui aquilo que diz o profeta Isaías. A minha palavra cai como a chuva, rega o solo, faz a planta nascer, depois ela volta para mim. Ela não volta para mim sem dar fruto. Então o Papa começa essa reflexão, lembrando disso. A gente precisa acreditar na força da palavra de Deus. Entende? São Paulo diz, ou a carta aos Hebreus diz, a palavra de Deus é viva, eficaz, é como uma espada de dois gumes, né? Tem corte dos dois lados, penetrante, é capaz de, né? E São Paulo, quando escreve lá para Timóteo, ele fala, ela é útil para exortar, consolar, formar o homem na justiça, na verdade. Então, essa palavra anunciada, ela vai dar fruto. Então o Papa diz, é preciso que todo mundo anuncie a palavra de Deus, do jeito que puder, no ambiente que puder, da forma que puder, ok? Todo mundo pode fazer isso, nem que seja com o seu filho, não sei, com a sua empregada em casa, com a vizinha, num grupo de oração, ou numa pregação, se Deus te chama a um trabalho maior, sempre é possível. Anunciar ao mundo o logos da esperança, né? A palavra, logos, né? É a palavra, o verbo. O logos, a palavra é a palavra da esperança. Quantas pessoas se levantam de um pessimismo, de uma derrota, lendo uma palavra. Santo Agostinho se converteu porque ele viu o evangelho em cima da mesa e alguma coisa disse para ele assim, toma e lê. Toma e lê. E Santo Agostinho estava num conflito de arrebentar o coração e a mente dele, porque ele era maniqueísta, ouvia as pregações de Santo Ambrósio, e a cabeça do homem era a cabeça de uma potência intelectual violenta, e estava a ponto de explodir. Aí ele entrou viu o evangelho, e uma voz disse dentro dele, toma e lê. Ele pegou e leu, abriu, caiu lá, Romanos 13, a noite já vai avançada, logo vai raiar o dia, abandone as obras das trevas, e Cristo te consolará. O homem caiu num pranto e se converteu, porque leu um versículo da Escritura, Santo Agostinho. É só ler as confissões dele que ele conta lá, né? Toma e lê. Ele pegou, leu, ele disse que ele chorou copiosamente, a noite vai avançar, as trevas são densas, mas o dia já está raiando, né?
abraça a fé, Cristo te salvará. Em outras palavras, né? Pronto, aquilo ali foi o suficiente para ser a gota d'água para Santo Agostinho se converter. O grande Santo Agostinho que a gente conhece. Então, é a esperança que a palavra traz. Da palavra de Deus deriva a missão da igreja, 92. Claro, toda a missão da igreja vem da palavra de Jesus. Ide pelo mundo inteiro. Ide, pregar o evangelho. E não é só esse ide. Jesus deu todas as orientações para os apóstolos. Né? A gente pega o evangelho de São Mateus, capítulo 10, Jesus trabalha os apóstolos. Primeiro viveu 3 anos com ele. Todo o sermão da montanha, né? Capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, os teólogos chamam de constituição do reino de Deus. Carta magna do reino. Ali Jesus deu toda a doutrina para ele. E ele pregar. Então, a missão da igreja é executar essa palavra. A palavra de Deus e o reino de Deus. A palavra de Deus é para quê? Para instaurar na terra o reino de Deus. Não é? A igreja é o germe do reino de Deus. E como é que esse germe, essa semente, cresce e vai desabrochar e formar o reino de Deus? Não é? Para salvar a humanidade, através da palavra de Deus. Todos os batizados responsáveis do anúncio. Aí o Papa dizendo, ninguém fica fora dessa missão. O Papa diz assim, todo batizado tem que anunciar a palavra de Deus. Mas para isso é preciso conhecer a palavra de Deus. Não é? Porque a palavra de Deus é norma de fé, é norma de conduta, é norma de oração. Não é? A igreja ensina assim, lex orandi, lex credenti. Não é? Aquilo que você crê, você reza. São os 4 lex importantes da nossa fé. A gente vê que está tudo baseado na palavra de Deus. É o lex credente, aquilo que você crê. Depois o lex celebrandi, aquilo que você celebra, o sacramento. Vem da palavra de Deus. Depois o lex vivente, é a moral, como você vive. Vem da palavra de Deus. O sermão da montanha, todo ele, um código de moral. E depois o lex orandi, como é que você reza. Então, você crê, celebra, vive e reza conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, toda a vida da igreja é colocada aí. A necessidade da missio adientes. Missio adientes é a missão de evangelização. Né? Em todos os lugares que a palavra envia. O anúncio e a nova evangelização. Aí tem uma coisa muito interessante, eu gosto muito de lembrar essa nova evangelização. O Papa João Paulo II, na preparação do jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II, naquela exortação apostólica que ele escreveu, Tertio Millennio Adveniente, está chegando o 3º milênio, né? Era ainda o ano 97, 98, 99, que ele fez aquele tríduo de preparação para o ano 2000, o Papa João Paulo II lançou um grande desafio para a igreja. Qual foi? Para o novo milênio, uma nova evangelização. E o Papa disse assim, eu vou até escrever aqui, com 3 características. A gente não pode esquecer isso aqui não, viu? Primeiro, ele falava assim, que o Papa dizia, nós precisamos de uma nova evangelização. Se ele fala de nova, é porque alguma coisa aí ficou velha. Não é o conteúdo da evangelização que ficou velho, não, mas a forma de evangelizar ficou velha. Então o Papa fala, precisamos de uma nova. Primeiro, com novo ardor. O que é isso? No Espírito Santo. Eu vejo aqui, sabe, a renovação no Espírito Santo, as novas comunidades, os novos movimentos. Hoje há um novo ardor. Não é? Segundo, o Papa diz assim, uma nova expressão. Né? Uma nova expressão. E ele fala também com novos métodos. Bom, novos métodos, nós estamos vendo aí, graças a Deus hoje, a igreja evangelizando pela rádio, pela TV, pela internet, pelo celular, né? Pelo CD, pelo DVD.
Hoje, graças a Deus, nós temos uma mídia aí que favorece a evangelização, novos métodos e nova expressão. Essa nova expressão eu vejo, né, principalmente hoje, nos novos movimentos, nas novas comunidades. E o Papa Bento XVI diz aqui na exortação apostólica que esse anúncio da palavra tem que estar ligado com isso que o Papa João Paulo II pediu, uma nova evangelização.